verso, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, vira emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes e blasfêmias. Então vamos lá. Quem que é essa besta aí que surge? É, a primeira besta que surge aí do mar. Os gentios, o anticristo. Então vamos lá. Vamos ver quem que é isso aí, daqui a pouco a gente fala aí a respeito de tudo. Então vamos lá. Isaías 14, são vários textos que a gente vai ler, mas vamos ler Isaías 14. São textos que falam do anticristo, esse opositor de Jesus, né, é anti-Jesus, anticristo, porque o Senhor se compadecerá. Então, ó, nós estamos no final das 3 semanas e meia da tribulação, da última tribulação de Daniel, das 70 semanas de Daniel. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e porá na sua própria terra e unir-se-ão a eles os estrangeiros e esses achegarão à casa de Jacó. O que vai acontecer? Finalzinho da grande tribulação, nós vamos ver isso aí, o anticristo vai sofrer uma chaga mortal, não quer dizer que ele vai morrer, mas uma ferida mortal ele vai ter, e Satanás vai entrar no corpo dele. Nesse momento ele se revolta contra Israel, lembrando que os primeiros 3 anos e meio da tribulação, o anticristo e Israel vão andar juntos, em alianças, estarão ali conectados. Depois, Satanás vai tomar o corpo do anticristo e ele vai se rebelar contra Israel a ponto de querer destruir de qualquer maneira esse povo, essa nação. Todos vão querer estar perto, todos, sem exceção, vão querer estar perto de Israel, porque a gente já viu que tem as duas testemunhas lá falando do amor do Pai, que vão ressuscitar e vão ser arrebatadas logo depois da ressuscitação delas. Lembra? 3 dias mortos e ressuscitam. E aí depois eu tenho os 144 mil judeus que vão se converter a Cristo. Esses cristãos judeus, né? Eu estou falando a nação em especial de Israel porque, como nós falamos, é um povo diferenciado, Deus tem um trato diferenciado com Israel. O restante é gentil, considerado gentil, que somos nós. Mas diante de Deus, nós somos filhos de Deus porque nós somos cristãos agora, né? E assim, Israel, a gente já falou sobre isso. Os povos tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. Lembra que cada profecia, cada texto bíblico, ele é tanto histórico como profético. Então, Isaías ele vai tratar muito das profecias futuras e do que estava acontecendo em Israel naquele momento. E há uma profecia tanto para Israel também, quanto para nós, os gentios. No dia em que Deus vier, dar-te-á descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Aí, questão dos cativeiros. Então, proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás, então, uma coisa importante, Isaías, né? Quando nós falamos do livro de Isaías, e aí uma coisa importante, por quê? Olha só, Isaías foi escrito 600 anos antes, 700 e 600 e poucos anos antes de Cristo.
A Babilônia vai tomar aí 500 anos, ou seja, eu tenho no mínimo aí uns 150, quase 200 anos de profecia antes de chegar à Babilônia, antes de 70 anos de cativeiro. E aí Deus já estava falando, profetizando a Israel, que haveria um povo que ia subjugar eles. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Aí, referência a Daniel, quando porá fim, né, a profecia de Daniel lá, 70 semanas, quando porá fim aos pecados, que ferir os povos com furor, com golpes incessantes. Está vendo? Os povos todos, está falando do pecado aqui. Com furor e golpes incessantes, com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa, está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, falando da vinda de Jesus. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros olivos clamam, desde que tu caíste. Ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Satanás vai cair e ali Deus, todo mundo vai ficar feliz com a queda de Satanás. O além, desde o profundo, se turba por ti. Daqui a pouco a gente vai ver em Apocalipse que a morte, o inferno, que é o além, e Satanás foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o além é uma pessoa, né? O inferno é uma pessoa, é um ambiente e ele é territorial. Nós falamos essa questão de espíritos territoriais, para te sair ao encontro da tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras, e todos os príncipes da terra se fazem levantar dos seus tronos, e todos os reis das nações. Todos eles respondem e te dizem, tu também, como nós, está fraco. A, a humanidade perdida, os líderes vão olhar para Satanás caído, para o anticristo, e vai falar, cara, você não é ninguém. Você é como nós, derrotados. E é semelhante a nós, que eu acabei de falar. Derribado está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa, falando do anticristo, ao mesmo tempo falando de Satanás. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Falando sobre o inferno, tanto o anticristo como Satanás, como caísse do céu. Você vê que ele vai passeando, vamos dizer assim, caminhando entre o que é histórico, o que é profético para Israel, o que é profético para nós. Aí ele vai falar de Satanás mesmo, que, como caíste do céu ao estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono no monte da congregação e assentarei na extremidade norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, a saber, onde está lá todos que não creram no Senhor Jesus. No mais profundo do abismo. Lembra da hierarquia que a gente falou, que aparece lá, o paraíso, o Seol, o abismo no meio, e aí, né, o Hades, o Seol embaixo, e eu tenho um lago de fogo e enxofre embaixo, lá, depois dos quintos dos infernos, né? 1, 2, 3, 4. O quinto dos infernos é o lago de fogo e enxofre. Por isso da referência do trocadilho, né? O que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem, né? Falando sobre o anticristo e falando de Satanás, que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que seus cativos não deixava ir para casa.
Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, e cada um no seu túmulo. Ou seja, morreu, a única honra que eles têm é o túmulo, que tem uma placa ali, né, homenageando um rei, um governante, mas que em Brasília tem, né, o túmulo do JK, na França, o túmulo lá do Napoleão, e assim vários outros espalhados pelo mundo, né? Quem tem mais poder durante a vida ganha um túmulo de pedra aí. Olha que maravilha. Mas tu é lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Esse é o destino do anticristo e de Satanás e todos aqueles que o seguirem. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Então, assim, todo o povo que Satanás levantou vai ser destruído. A descendência dos malignos jamais será nomeada. João vai falar isso, né? Aqueles que são ímpios, eles caem no esquecimento. Ninguém mais lembra deles porque não há razão de lembrar. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levante e possua a terra e enche o mundo de cidades. Aí está falando a respeito do milênio, né? O deserto é tão legal que Israel, os pais não puderam entrar na terra prometida, morreram no deserto, assim como os pais daqueles que vão entrar no milênio, né? Esses não entrarão. Lógico, um ou outro que se converter e sobreviver, porque quem conseguir sobreviver aqui vai ser uma façanha, né? Levantar-me-ei contra eles, disse o Senhor dos Exércitos, exterminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade do Senhor. Todo mundo jaz do maligno, Deus vai destruir e reduzir a nada. Reduzir-á a possessão de ouriços e os lagos e águas. Varrê-lo-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz, ó, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria da minha terra, aí ele continua, ó, e nas minhas montanhas apisarei para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, todas, sem exceção, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidaria? A sua mão, né, a sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Aí ele vai continuando aí. A, o capítulo 14, todo ele depois você pode ler, só para a gente continuar aqui. Outro texto importante, a gente não vai ler, Daniel 7, 8, 9 e 11, grava isso aí, todos eles falam do anticristo. Então, Isaías 14, Daniel capítulo 7, 8, 9, 11, 2 Timóteo 2, Apocalipse 3, vai falar do anticristo. Então, vou começar a ler alguns textos direcionados só a ele. 1 João 2,18. Vamos lá para 1 João 2,18. 1 João capítulo 2, verso 18. Vamos conhecer um pouco essa pessoa do anticristo aí. Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, então João já fala logo. Também agora muitos anticristos têm surgido. Todo mundo que se opõe ao evangelho de Cristo é um anticristo. Vamos dizer assim, o ateu é anticristo? É um anticristo. Né? Ele se opõe ao que se chama Jesus. Então, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então,
aqueles que se opõem a Jesus, colocam outros deuses no lugar de Cristo, não importa agora. Agora é uma coisa bem assim, de certa forma, a pessoa se torna um anticristo porque ele não exalta Jesus. Exaltou outro nome, é um anticristo. É uma palavra dura, mas é uma verdade. Muitas religiões e seitas que colocam outros para adorar, elas se opõem ao verdadeiro Senhor, que é Jesus. A, a, a prostituição da Bíblia, ela trata essa questão da religião. Não é religião, é a questão de adoração de Jesus. Então, se você olhar desde os 10 mandamentos, não terá outros deuses além do Senhor. Então, assim, qualquer Deus santo, não importa o nome que você coloque e adore, se tornou um anticristo, porque você não está propagando o evangelho de Cristo, e sim de outra pessoa. E aí a gente já leu vários textos, né, que falam, inclusive de João, né? Aí ele fala: se outro vem trazendo para vós um testemunho ou um evangelho que não seja esse, que seja anátema, né? Maldito. Então vamos lá. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, aqui a parábola da semeadura, né? A semente que caiu no meio do espinho parecia ser cristão e no final ele não não queria, né? Vós possuís unção que vem do Senhor, que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, e porque sabeis, e porque a mentira, é, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, todo aquele que nega o Pai ou o Filho, né? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei em vós o Filho do Pai. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez na vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então vamos tomar cuidado agora, porque chegou o último tempo. Então Satanás se levanta aí e tenta seduzir o coração das pessoas. Ainda em 1 João 4, vamos lá, 1 João capítulo 4, 1 João 4:3. Oh, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O que a gente tem que entender? O anticristo ele vai se levantar no dia do arrebatamento. Então vamos imaginar que o arrebatamento seja hoje. Beleza. O anticristo tem que ser adulto. Então o anticristo já está entre nós. É isso que João está falando. Vai ser alguém que vai entrar e vai ajudar toda a humanidade pelo menos 3 anos e meio. Por quê? Imagine, eu creio em nome de Jesus que milhares e milhares de pessoas vão ser arrebatadas. Então eu vou ter casas, eu vou ter carros, eu vou. Então, assim, a princípio vai ser só arrebatamento, né? Aí depois que o negócio começa a ficar feio. Então, o anticristo vai surgir e vai ter uma bagunça. E o anticristo, não, gente, vamos organizar isso aqui. Quem não tem casa, invade uma casa aí que não tem ninguém, né?
O pessoal vai falar, poxa, esse cara deu casa para a gente, deu carro, vamos reconstruir esse mundo. Pós-Segunda Guerra, sabe assim? Pós-Primeira Guerra, vamos começar tudo de novo, tentando voltar. O mundo sempre vai querer voltar o que é mundo. Pós-pandemia foi assim, vamos recomeçar, vamos reconstruir, essa questão da resiliência, né? Conversa aí de propaganda política. Vamos lá e tudo. Então, assim, eles tentam voltar de novo o que era antes. Ainda, vamos ler agora a 2 João, capítulo 7, 2. 2 João, capítulo 7, 2. Então, a gente já sabe que o anticristo já está pronto. É adulto e, se bobear, eu e você sabemos até o nome dele. Não, não tem nome, né? Estou dizendo, pode ser qualquer um, gente, pode ser qualquer um. Não, a, a, como é que é, né? Errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Qual que é a nossa ignorância? É, Antigamente, acreditava-se, e eu também acreditei nisso, não acho que é errado, porque é uma questão de profecia, nós estamos vendidos assim. Todo mundo achou que o anticristo ia ser do comunismo, né? Um Hitler na vida, um Xi Jinping, vamos dizer assim, um Putin, um Xi Jinping, mas hoje a Rússia é capitalista, a China também, né? Socialismo de mercado e é capitalista também, né? Então, assim, é, mais capitalista até do que os Estados Unidos. Então, o anticristo não vai vir daquele lado. Hoje eu tenho praticamente 100% de certeza que... Por que que eu digo isso? Porque o anticristo vai levar muitos, muitos religiosos junto com ele, né? Onde eu vi isso? Eu vi isso aqui no Brasil, né? A gente viu aqui quantos religiosos militaram em cima de homens a ponto de querer pegar arma, a ponto de fazer coisas assim que não convinha com o evangelho de Jesus. Foi aí que me virou a ficha e eu falei, nossa, o anticristo vai ser alguém extremamente religioso. A gente vai ver isso. A Bíblia já estava escrito isso, mas parece que essa questão da cultura não tem que ser de esquerda, tem que ser de esquerda. É, com coisas que o cristão tem esquerda e direita. O cristão tem isso. Ele é de Jesus, né? Quando a gente milita pelo homem, a gente vai viver pelo homem, né? No caso, em nome de Jesus, eu quero viver para Jesus, não me importa. Por isso que a gente falou sempre de Daniel, a, que viveu na Babilônia, e nem por isso José do Egito. Mas vamos lá. Segundo João 7, capítulo 7, segundo João, verso 7, né? Segundo João, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. Acautelai-vos, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece da doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier convosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? O evangelho da graça, o evangelho que perdoa, o evangelho que ama, o evangelho que confessa de Jesus, o evangelho que prega de Jesus, o evangelho que ora pelas pessoas serem curadas. Esse é o evangelho de Cristo. Qualquer outro evangelho que incita o ódio, a ira, a raiva, a violência, cuidado, esse não é o evangelho de Cristo.
e você e eu não devemos nem receber em nossas casas, e nem dar boa-vinda, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, as pessoas que andaram aí, é, cuidado, né? Está na hora de tomar cuidado. A religiosidade é a arma de Satanás. Então vamos lá. Personalidade do anticristo aí. Apocalipse 13, 4. Então a gente já viu esse cuidado aí para estar alertado. Apocalipse 13, verso 4, a gente vai falar um pouquinho, só para entender aqui quem que é. E o adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então Satanás veio e deu autoridade. Vamos pensar que um querubim apareceu com as rodas do disco voador. Eu fico sempre imaginando isso. O disco voador, né, as rodas que a gente já viu lá de Ezequiel, e o anticristo vem, o Satanás vem, o pessoal fala, um ET, né? Aí Satanás vai fazer aquela entrada com a roda, tipo Independence Day, a fumaça, os raios e tudo. Aí nós estamos invadidos pelos extraterrestres, vários querubins caíram, mas a roda continua com eles. E aí ele vem e vai lá o anticristo, não, vamos fazer um acordo intergaláctico aqui, né? Não sei se você já imaginou, mas eu imagino que seja assim. E aí o Satanás vai lá e olha, eu vou te dar poder, o anticristo faz algumas coisas, a besta que surge da terra, depois a gente vai falar. Então, ó, a besta que surge no mar é o anticristo. Depois a gente vai falar do falso profeta. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Porque ele vai ter o acordo aí com os extraterrestres, que eu e você sabemos que é Satanás, é a rodinha dele lá. Vamos para Daniel 7:8, né? Não sei se você pensou nisso, mas eu acho isso fascinante. Ezequiel 7:8, capítulo 7 de Ezequiel, Daniel 7:8, desculpa, Daniel 7:8. Daniel 7:8. O horário nunca ajuda. Estando eu a observar o chifre, eis que entre ele subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram a, a, arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Então o anticristo vai ser alguém altamente inteligente. Olhando os líderes hoje, aqui entre nós, hein? A inteligência está altamente inteligente, eu fico olhando, né? Mas quem sou eu para julgar? Mas também não vejo inteligência muito nos líderes. Hoje eu acho muito fraco. Olhando assim hoje, não vejo ninguém me. Deve ser outro aí que vai aparecer, né? Porque os que estão hoje, né, muito fraco. O anticristo, muito fraco. Não, não vejo ninguém, não. Deve ser alguém novo aí. Deve estar perto, né? Ele está entre nós, mas ainda não aflorou, não. Deve aflorar na trombeta aí. Né? Então vamos para Ezequiel 1:18. Ezequiel 1:18, vamos ler rapidinho aqui. Ezequiel capítulo 1, verso 18. Vamos ler rapidinho. Então, ó, o anticristo vai ser uma pessoa bem, 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 bem inteligente. E aí, ó, as suas cabotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas mesmo eram cheias de olhos, como se fosse luzinha ao redor, né? Onde os seres viventes andavam, a gente já falou sobre isso aí, mas eu quero só que você veja aí o que eles chamam de disco voador, eu e você sabemos que é a roda de Satanás, né? De um querubim, não de Satanás, de um querubim. Ele tem porque ele foi um querubim caído. Apocalipse 4:6, vamos lá? Então, essa manipulação de Satanás, todo esse show que ele vai fazer, a entrada triunfal na terra, ele é um imitador, quer imitar Jesus. Então, ele vai vir
como se fosse um disco voador, como se fosse um extraterrestre, vai aparecer, vai dar poder para o anticristo. O anticristo vai lá, faz aquela cena, entrega a chave da cidade, né, para Satanás, essas bobeiras todas aí, né? Vamos lá para me perder aqui. É Apocalipse 4:3. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, deixa eu só isso. 4:6. Isso, 4:6. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, em volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente aí vai falando ali. Então, assim, a, 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 todo o que existe, esses olhos, é questão de ver, né? O anticristo vai ser alguém que ele é habilidoso político, ele vê todas as entranhas, vai ser altamente inteligente, vai ser alguém fora do comum. Apocalipse 13:2, vamos lá, ó, continuando aí. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Acabou. É, lembra lá de Lucas 4, quando ele vai tentar, da tentação de Jesus, ele fala, eu te darei toda a autoridade porque me foi entregue. Satanás vai pegar toda a autoridade que ele ganhou do homem e vai devolver para o anticristo. Pensa nisso, vai ser algo fora de controle, negócio tremendo, né? Muito legal, assim, legal não, mas é só para a gente entender. Então, a gente vai orar, e o que acontece? Semana que vem, na próxima, Natal e Ano Novo, né, já falar aqui rapidinho, a gente vai dar um tempo nos estudos, porque a casa vai estar cheia aqui, aí às vezes eu não consigo gravar. Mas passando, então, se você olhar e for falar, nossa, hoje não teve estudo, em janeiro a gente volta, né? E agora que o negócio ficou legal aqui, né? E a gente vai ver um pouquinho aí de mais coisas aí. Espero que você possa ter aprendido bastante coisa aí nesse período aqui. Em janeiro a gente volta aí para completar o livro de Apocalipse. É uma coisa só é que às vezes a pessoa assim fala, não, por que não faz um estudo de um tema, né? O propósito era ler a Bíblia e ver mais para frente, quem sabe a gente faz, né? São vários estudos aí, entender muitas coisas, né? Aí você vai pensando, uma dúvida que você tiver lá na frente, aí você vai poder perguntar, a gente até faz uma outra dinâmica depois que acabar o livro de Apocalipse. Mas Daniel e Apocalipse é escatologia pura, são dois livros que eu amo de paixão e por isso que a gente está tratando aí. Eu agradeço os irmãos que tiveram curiosidade e pediram para a gente estar falando sobre eles. Agora a gente vai entrar no Anticristo, no finalzinho das 3 semanas e meia, aí tem o milênio, tem a volta, é, é, o plano A de Deus, acho isso tremendo. E aí a gente vai saber para onde vai, o que vai fazer e como fazer. Isso é mais legal ainda. Amém? Papai, quero agradecer pelo aquilo que o Senhor nos tem ensinado até aqui, pelo aquilo que o Senhor certamente fará. Que o seu nome seja exaltado sobre nossas vidas e possamos viver nada menos que tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem revelado a nós a tua verdade e essa verdade nos liberta, Pai. Essa verdade nos ajuda a vencer o mal. Livre das tentações, das mentiras do diabo deste dia. Que ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe nessa primavera linda de Jesus, hein?